Quem foi Lutero para você? Hoje é dia 31 de outubro, dia em que relembramos o início da Reforma Protestante, relembramos a Reforma Luterana, relembramos a pessoa de Lutero e aquilo que ele fez. Dia 31 de outubro é o dia em que tradicionalmente dizemos que Lutero publicou suas 95 teses e até repetimos a lenda de que ele teria afixado essas teses na porta da Catedral de Wittenberg, embora historiadores questionem esse acontecimento. Mas é um momento propício para nós nos perguntarmos sobre quem foi Lutero. Um profeta, um reformador, um demônio. Quem foi Lutero? Eu não quero exatamente aqui comentar ou contar a história de Lutero. O propósito aqui não é um propósito biográfico. Nem exatamente opinar sobre a Reforma Protestante. Eu quero falar sobre o sentido teológico da pessoa de Lutero. Não apenas o sentido da teologia de Lutero, mas o sentido da pessoa dele e das suas ações. O que Lutero significa? Existem posições extremadas que as pessoas tomam quanto a Lutero. Alguns o veem como um corruptor, como um divisor da igreja. Outros veem Lutero como um restaurador do verdadeiro evangelho, que de alguma maneira estava perdido em meio às trevas da Idade Média. Meu propósito aqui não é apologético. Eu não pretendo defender Lutero, nem defender os adversários de Lutero. Eu entendo a necessidade que algumas pessoas têm de um herói, e entendo a necessidade que outras pessoas têm de um vilão, de um inimigo, a quem possam culpar por todas as mazelas do mundo. Então, para uns, Dr. Lutero será um profeta, um iluminado, um sábio. Para outros, será um demônio, um anticristo revolucionário, um heresiarca intransigente. Eu não concordo com nenhuma dessas duas posições, com nenhuma dessas duas leituras. Não vejo Lutero como um herói e não vejo Lutero como um vilão. Vejo como um homem de consciência torturada em busca de refúgio e liberdade, de paz na graça de Deus. E que encontrou ao longo do caminho muitos outros que tinham a mesma necessidade. Além de São Paulo e de Santo Agostinho de Hipona, Lutero encontrou a graça de Deus nos escritos de São Bernardo de Claraval, um monge medieval que muito o inspirou. O estudo clássico do católico Franz Posset mostra como a teologia da justificação de Lutero é igual ou apenas, ou talvez muito semelhante à de São Bernardo. Há aí uma preocupação devocional que a teologia de Lutero nunca abandonará. E muitos católicos em tempos mais recentes, em décadas mais recentes, têm encontrado também a importância naquilo que Lutero fez e enfatizou a respeito da graça de Deus, da justificação gratuita. Por outro lado, muitos protestantes têm também reconhecido erros, problemas naquilo que Lutero fez, disse ou escreveu, se não na sua totalidade, ao menos em partes importantes. Então nós não podemos dizer que o ataque a Lutero é idêntico ao catolicismo, nem podemos dizer que a defesa de Lutero é idêntica ao protestantismo. É dessa espiritualidade medieval que Lutero recebe não só uma ênfase, um direcionamento a respeito da graça de Deus, mas também nisso um profundo amor e devoção pela Virgem Mãe de Deus. Lutero amava Maria. Também a maneira como Lutero via os sacramentos deve muito àquilo que se disse, se escreveu, se ensinou na Idade Média a respeito dos sacramentos. Tudo isso ajudou Lutero a ver corretamente aquilo que as Escrituras ensinam sobre os sacramentos. Mas nem tudo que Lutero recebeu é bom. Nem tudo aquilo que ele disse e fez é bom. Ele recebeu e apoiou atitudes para com os judeus que devem muito a atitudes medievais para com eles. Embora Lutero inicialmente tenha chegado a defender os judeus, inclusive, em outros momentos ele defendeu que eles fossem expulsos e usou palavras de ódio contra eles. Ele chegou até mesmo
a recomendar que suas sinagogas fossem incendiadas, uma atitude que hoje facilmente seria identificada como terrorista. Não é difícil para nós fazer as contas e perceber como isso foi instrumental, ou ao menos foi importante para o sentimento antijudaico e antissemítico que colaboraram muito para a violência contra os judeus no século XX, para não dizer também ao longo dos séculos entre a época de Lutero e a nossa época. Algumas pessoas dirão, é claro, que é fácil hoje, depois de que tanta coisa aconteceu, falar contra esse sentimento. Em parte isso é verdade. Hoje temos muito maior facilidade, melhores condições para perceber as consequências de certas ações. Mas Lutero tinha em suas mãos o maior escrito de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Ele tinha em suas mãos o Novo Testamento, que o ensinava a tratar os judeus de uma maneira diferente. Se São Paulo ensinou que nós não devemos nem mesmo escandalizar os judeus, que dirá tratá-los com ódio, desprezo, violência. O Evangelho ensina o amor e a compaixão. E esses ensinamentos estavam nas mãos de Lutero. Na realidade, tudo isso se torna muito mais sério quando percebemos e relembramos. Lutero inicialmente tinha uma posição muito melhor. E ele mudou numa direção muito mais severa. Ele poderia ter se mantido nessa primeira posição. Muito melhor é a posição de muitos outros medievais, como São Tomás de Aquino, que, ao menos, a tolerância defendeu. Então, a principal acusação contra Lutero é a acusação de que Lutero foi importante para o rompimento, para a desunião entre os cristãos. Quando pensamos sobre aquilo que ele escreveu, podemos ter certeza que Lutero não tinha a intenção de fundar uma nova igreja, não tinha a intenção de separar os cristãos. Com toda certeza, não. Essa não era a intenção de Lutero. Mas existe uma segunda pergunta que precisa ser feita. Diante da situação em que Lutero estava, diante da igreja da sua época, algo diferente poderia ser esperado? Algo diferente poderia acontecer a partir das ações dele? Coloquemos-nos nos pés de Lutero por um momento. E pensemos se aquilo que Lutero queria fazer era possível em sua própria época. Era possível que a reforma que Lutero desejava acontecesse? Quando vemos a maneira como a igreja funcionava, quais eram os seus dogmas, suas doutrinas, será que era possível que uma desunião, que uma separação não ocorresse? Então, talvez, fazendo essa pergunta desse modo, pensemos, tudo bem, Lutero não quis fundar uma nova igreja. Mas será que as atitudes dele não levariam inevitavelmente a isso? Vemos na vida de Lutero um percurso que muito rapidamente levam de um Lutero que acreditava e defendia a hierarquia da Igreja Romana, até um Lutero apocalíptico que chama o Papa de Anticristo. No entanto, a teologia de Lutero, desde antes de eclodir a crise, já era uma teologia radical e incompatível com a igreja da época, se não de todas as épocas. As 97 teses publicadas anteriormente já tinham uma soteriologia, uma compreensão da salvação
que era considerada herética de uma perspectiva romana. Então não podemos dizer que a radicalização de Lutero resulta apenas da radicalização romana. Mas na teologia de Lutero havia desde bem antes elementos que eram incompatíveis com aquilo que o catolicismo ensinava. Diante disso, devemos nos perguntar: será que era possível essa reforma que Lutero queria? Então, embora Lutero não quisesse fundar uma nova igreja, a divisão a partir de suas ações, dos seus ensinos, talvez fosse inevitável. Se não quis, podemos perguntar se ele não levou a isso inevitavelmente. Lutero muitas vezes é acusado de intransigência. E essa atitude de Lutero certamente levaria Lutero a não considerar como seus irmãos muitos dos protestantes de hoje. Eu não acredito na desonestidade de Lutero. Mas me pergunto se ele não foi, em parte, pelo menos, ingênuo de achar que a reforma que ele quis era possível. Não é à toa que Lutero caminhou na direção de uma eclesiologia mais liberal, de um entendimento da igreja mais liberal, mais separado daquilo que é a tradição eclesiológica episcopal da igreja. Há muito a aprender com Lutero, no entanto. Nós entendemos que os personagens históricos de outras épocas sempre nos darão motivos para ao menos algumas divergências. Não precisamos defender tudo o que eles disseram. Podemos aprender com eles. A pergunta sobre Lutero é se ele merece ser reconhecido por nós como um herói, ou até como um santo, como alguns querem dizer. Se vale a pena chamá-lo e reconhecê-lo assim. Mas há muito a aprender com ele, com certeza. A maneira como ele viu os sacramentos e Maria, como já disse, o seu senso pastoral na lida com o povo. Aprender com Lutero que a venda do evangelho é um ataque direto à graça de Deus. Se Lutero hoje aparecesse nas nossas igrejas, como nós reagiríamos? Se Lutero surgisse hoje entre nós, nas nossas igrejas, mas contra nós, como nós reagiríamos? Esse Lutero tem sim um pouco de profeta, um pouco do senso profético de que a igreja precisa em alguns momentos ser chacoalhada. O meu Lutero favorito é esse. É o Lutero que talvez tenha sim algo de profeta. Algo de alguém que tem como missão tirar de nós as nossas certezas pessoais. Não no sentido de eliminar os nossos dogmas ou de mudá-los, mas de nos fazer pensar mais profundamente na nossa vida como cristãos e na nossa coerência, na coerência entre nossa vida e nossa fé. Se muitas vezes a nossa vida não ensina algo diferente daquilo que é a nossa fé, ou se não revela que no fundo não acreditamos naquilo que nós dizemos. O meu Lutero favorito é o Lutero das 95 teses. Por isso eu posso dizer que hoje, esse dia 31 de outubro, embora eu não concorde com muita coisa que Lutero disse e ensinou depois, eu gosto muito das 95 teses. E gosto muito da maneira como elas terminam. As teses 92 a 95 dizem: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Que prosperem em todos os profetas
que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, sem que haja cruz. Devem exortar os cristãos a que se esforcem a seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. E assim, a que confiem que entrarão no céu antes, através de muitas tribulações, do que pela segurança da paz. Hoje nós encontramos muitos pregadores que querem nos dar a segurança da paz, que querem nos dizer que tudo foi muito facilmente já recebido por nós, de que nós podemos simplesmente descansar, de que não precisamos temer nada. Esse Lutero das últimas teses não é assim. É o Lutero que quer que nos lembremos que a nossa entrada no reino dos céus será através de tribulações, de lutas, que teremos que passar por penas, morte e inferno. Não, claro, no sentido literal, mas de maneira muito real. Teremos que enfrentar todas as coisas. E que é dessa maneira que nós entraremos no reino dos céus. Esse Lutero tem, portanto, um pouco de profeta. Eu vejo algo do profeta Jeremias nele. É o profeta do caminho estreito. Muitos evangélicos hoje ficam horrorizados quando ouvem a pregação do caminho estreito. Esse é, em parte, o ministério dos antigos profetas. Essa é a minha maneira de lidar com o enigma chamado Lutero.